Olá, no Papo com o Editor, o broadcast político conversa com a senadora Cátia Abreu, que é do PP de Tocantins. Ela foi a primeira e única ministra da Agricultura do país e em 2018 foi candidata a vice-presidente, encabeçada por Ciro Gomes. Para nos acompanhar, o repórter Daniel Vetterman. Daniel, bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Olá, senadora. Obrigado por aceitar. Bom dia. Senadora, muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Papo com o Editor do broadcast político. Eu que agradeço, Gustavo, Daniel, pela oportunidade, pelo convite para falar de dois assuntos, dois temas de tanto interesse da sociedade brasileira. É um prazer e uma alegria. E o primeiro deles, senador, é a reforma administrativa que está sendo entregada, estão entregando hoje, né, apresentando os detalhes hoje. Mesmo que sendo válida só para novos servidores, essa proposta tem condição de ser aprovada esse ano e passar mais fácil do que a reforma tributária, senadora? Olha, Gustavo, em primeiro lugar, eu quero só dizer que as palavras do presidente Bolsonaro praticamente são palavras óbvias. Ninguém mexe em direito adquirido. Ele quis fazer esse reforço, e eu não quero fazer nenhuma crítica nisso, mas, na verdade, direito adquirido ninguém mexe, porque o Supremo Tribunal Federal não permitiria, né? Então, nós vamos tratar dos servidores atuais e dos servidores futuros no que não diz respeito ao direito adquirido. Expectativa de direito é outra coisa completamente diferente, certo? E depois que o presidente envia a proposta ao Congresso Nacional, democraticamente e legitimamente, o Congresso pode fazer as alterações nessa proposta. O ideal é que seja tudo negociado com o governo, porque essa reforma específica, a adesão do Executivo é importante para depois implementar essas regras, diferentemente da tributária e da previdenciária, que aprovou, acabou, é obrigado a implementar e acontecer. Mas a administrativa precisa ter o toque do Executivo, a boa vontade, a disposição para agilizar e acelerar tudo isso. Então, nós pretendemos continuar dialogando com o governo, mas nós queremos fazer uma ampla reforma que tenha o objetivo primordial, número 1, de trazer eficiência e qualidade ao serviço público. Nós chegamos no limite. O copo da população, o pote da população encheu. Então, ninguém aguenta mais serviços precários na saúde, na ponta, na educação, na segurança pública. Isso tudo está refletindo na classe política, óbvio que está refletindo. A população não pode reclamar a quem? Tem que reclamar aos políticos. Então, isso traduz em mal-estar da população, e nós devemos isso aos brasileiros, serviços eficientes, que também são ineficientes. Não vamos aqui vestir toda a culpa no servidor público, absolutamente. Foram as ferramentas, os instrumentos do Estado brasileiro que faliram há muitos anos, e isso nunca foi resgatado. Então, os servidores montaram-se os grupos, cada um por si, Deus por todos, atrás de aumentos, de carreiras, legitimamente. Quem errou foi o Estado, quem errou foi o Congresso, o Executivo, em permitir que tudo isso acontecesse. Agora, senadora, a senhora acredita que a reforma tem condição de ser aprovada na Câmara e no Senado? Porque é um ano curto, tem outras propostas aí na fila, tem eleição, dá para discutir? Porque, claro, há uma resistência do funcionalismo público em questões que, mesmo sendo válidas só para futuros servidores, enfrentam um grande debate aí no parlamento. Olha, eu tenho a convicção de que a reforma administrativa terá menos problemas do que a reforma tributária. Primeiro, a reforma tributária ela é uma peça única, como a reforma previdenciária. A reforma administrativa, ao contrário, ela será votada em vários trechos e vários pedaços. Nós vamos ter a proposta que Bolsonaro enviou, que era a prerrogativa dele, por isso a nossa ansiedade de que ele enviasse, ou não poderíamos ser autores de determinados pontos da reforma. E nós temos outras peças que já estão tramitando no Congresso há tempos. Por exemplo, eu tenho aqui o projeto de lei, apenas para exemplificar, o 252 de 2003, que moderniza o concurso público. Nós temos o PL 116 de 2016, que está relatando, o Lazier Martins relatando no Senado,
que trata do baixo desempenho. Então, são um conjunto de 6 PLs que eu poderia aqui citar, que vão fazer parte desse outro pedaço, vamos assim dizer, que está vindo do Executivo. Então, não é uma peça única. E ontem ainda eu propus ao Davi Alcolumbre e também ao Rodrigo Maia que nós possamos, a exemplo da reforma tributária, fazer uma reforma, fazer uma comissão mista, porque isso tudo adianta o expediente. Na comissão mista, já debate Câmara e Senado juntos, normalmente, obviamente, os partidos deverão indicar os seus especialistas para essa comissão aos colegas parlamentares, e nós vamos adiantando o expediente. Então, eu tenho a convicção, Davi gostou muito da ideia ontem no plenário virtual, e ficou de falar com o Rodrigo Maia ainda ontem à noite para tratar da criação dessa reforma. A tributária já está assim, mista, uma comissão mista, eu inclusive faço parte, sou titular. E nós queremos também uma comissão mista para tratar da administrativa. E priorizar esses 6, 7 projetos que estão tramitando em regime de urgência, porque isso tudo não tem resistência. Com relação ao servidor público atual, eu repito, essa reforma é do ganha-ganha mesmo. Os servidores vão ganhar porque serão reconhecidos, os bons servidores, que são a maioria. Eu fui ministra de Estado, convivi com os servidores públicos do Ministério da Agricultura e podem crer que a grande maioria são pessoas preparadas e que estão dispostas a servir a população. Vão ganhar a população porque vai ter serviços de qualidade, e os empreendedores, investidores, empresas micro, pequenas, grandes, terão um ambiente mais favorável para prosperar. Então, eu não vejo quem vai perder. É igual a tributária. Todo mundo acha que a reforma tributária tem que ser feita, é péssima, é complicada, mas o meu setor, ele precisa ser visto de forma diferente. Não é assim. Nós vamos fazer reformas para o Brasil e não para determinados segmentos, por um simples motivo. Se o país estiver bem, ninguém estará mal. E reforma interna do Legislativo, senadora? Como? Reforma interna do Legislativo. O presidente da Câmara já disse que, já começou a encaminhar uma reforma interna lá da Câmara. No Senado ainda não se falou nisso. Tem alguma discussão? Tem sim, porque eu acho que haverá um constrangimento para todos nós, o Executivo colocando à prova a sua reforma. Eu acho que vai constranger, de certa forma, o Congresso Nacional, constranger a fazer, de certa forma, aquela boa pressão para fazer a reforma do Legislativo. E, consequentemente, do Judiciário. Nós estamos no século XXI. Nós não podemos ficar com as mesmas questões e os mesmos temas do século passado. Então, o Brasil, a exemplo, Portugal, Estados Unidos, vários países da Europa, inclusive, países da Ásia, estão todos reformando seus estados, justamente porque as coisas mudaram muito. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ainda é, o Estado brasileiro, ainda é um Estado analógico, não é um Estado digital. E isso tudo baixa a produtividade, piora os serviços e atrapalha o privado. Por quê? Metade da economia brasileira, quase, está na mão do público, do setor público. Então, o setor privado fica amarrado. Ele quer prosperar, ele quer progredir e, de certa forma, tem um elo de ferro segurando ele junto com o setor público. Então, se o setor público for, ajuda ainda mais o setor privado a progredir. Senadora, a senhora citou aí alguns projetos, além das reformas, da reforma tributária e administrativa, alguns projetos que são prioridades na Câmara, mas no Senado, mas tem alguns outros projetos, no caso o ministro Paulo Guedes, por exemplo, ele quer aprovar a PEC emergencial junto com o Pacto Federativo, permitindo a redução de salários e também desindexando o orçamento para abrir espaço no teto de gasto. É possível levar esse pacote aí de maldades, que falam, em troca aí de um pacote de bondades, que seria o Renda Brasil? O Pacto Federativo ele é da maior importância para o país. Agora, eu ouvi na comissão da Covid no Senado, comissão mista essa semana,
o próprio Paulo Guedes dizer que o teto é o teto, não precisa explicar. E quem são as paredes? As paredes são as reformas. Nós já fizemos uma parede, que é a reforma previdenciária, falta a parede, que é a tributária, e a parede administrativa. E a parede da frente, nós precisamos eleger uma prioridade, não dá para fazer tudo de uma vez. O Renda Brasil, eu não acredito que ele possa sair esse ano. Não porque não seja importante, mas porque o auxílio emergencial estendido até dezembro, de certa forma, dá um fôlego para que a gente possa fazer isso depois. E como é que nós vamos encontrar fontes de recursos antes de fazer as duas reformas para atender o Renda Brasil ou Bolsa Família, enfim, os SUAS, né? Eu acho muito melhor institucional, nós falamos de SUS, agora nós temos que falar de SUAS e não de nome de programas de A ou de B governante. Então, o SUAS precisa ser discutido, sim, combatendo a desigualdade, já existe esse sistema, ele precisa ser fortalecido, e nós, na verdade, assim como o Serra fez o Reforçus, na época, e todo mundo acha que foi o Serra que criou o SUS e não foi, mas ele fez o Reforçus, que foi maravilhoso, um novo pacto. Então, o SUAS precisa do Reforçuas. Então, isso pode ficar para o debate posterior. Nós precisamos primeiro erguer as paredes, para depois nós fazermos a parte elétrica, colocar piso, porque o dinheiro vai acabando. Então, nós precisamos dessas duas reformas o mais rápido possível, o mais tardar até janeiro. Eu advogo a tese de que este ano nós deveríamos ter, no máximo, recesso de Natal e Ano Novo e voltar a janeiro trabalhando para antes do Carnaval nós entregarmos essas duas reformas. Não sei se será em vão a minha luta, mas eu acho que tem grandes possibilidades, inclusive a distância virtual. A reforma administrativa não precisa ninguém estar presente. A reforma tributária é um tanto quanto complexa, porque tem muitos setores a serem ouvidos, além de estados e municípios. Mas a administrativa ela é praticamente unanimidade. E os servidores, os bons servidores, esse grande exército da maioria, será a favor da reforma. Um ponto importante, Gustavo e Daniel, que eu gostaria de destacar, e pouca gente comenta sobre isso, e eu só vim aprender agora estudando para essa reforma, é que existe um fosso profundo de desigualdade no serviço público. Se nós considerarmos todos os entes. Nos municípios, onde as pessoas estão na frente, estão lá junto com a população, são os que ganham menores salários. Nós temos o pessoal dos estados, que ganham, em média, 35% a 40% mais do que a iniciativa privada. Os da prefeitura são iguais, similares, os salários da iniciativa privada. E no executivo, nós temos pessoas que ganham, em média, 96% do salário da iniciativa privada. Então, essa grande desigualdade, porque aquele exército que está na ponta de professores, enfermeiros, seguranças da segurança pública, os agentes, esse povo é que tem que ganhar bem, porque está lá na atividade fim. Então, nós precisamos consertar essa desigualdade, não é ferindo o direito adquirido, mas consertando isso daqui adiante. As reformas precisam ser feitas, não é para agora, para os nossos contemporâneos. A reforma precisa ser feita para as gerações futuras. Então, nós somos hoje os responsáveis de definir esses marcos para o futuro. Mas ninguém vai ter vantagem agora, para que isso? Quer dizer, então, que nós vamos raciocinar assim. Nós governamos só para o aqui e agora, olhando para o meu umbigo. Não, eu quero ser lembrada, não como Kátia, mas um congresso de uma legislatura que contribuiu com o país. E esse congresso hoje é um congresso reformista e que, com certeza, não admitirá que essas duas reformas não sejam feitas brevemente. Senadora, na próxima semana, se não for adiada novamente, a gente tem aí mais uma sessão do Congresso para analisar vetos presidenciais. E um dos mais polêmicos, que ainda não tem acordo, é o veto à desoneração da folha salarial para aqueles 17 setores da economia, um benefício que acaba esse ano, e o Congresso aprovou uma medida para prorrogar por mais um ano. O governo está tentando um acordo, já defendeu a manutenção desse veto, já se falou em trocar por uma medida provisória e adiar só por 6 meses, enfim, uma discussão que ainda não acabou.
Eu gostaria de saber a sua avaliação, se esse veto vai ser derrubado ou há possibilidade de acordo, e também como é que a senhora defende o encaminhamento da desoneração na reforma tributária. É possível fazer uma desoneração ampla sem aumentar o imposto, por exemplo? É uma pergunta muito apropriada e de difícil resposta, porque ela traz dúvidas. Engraçado, se nós estamos focados num imposto único, para que discutir prorrogação de desoneração de folha? A extensão de um imposto para mais um ano. Quer dizer que as pessoas não estão acreditando na reforma. A reforma trata de um imposto único. Claro que essa reforma, ela não vai começar em 2021, absolutamente. Ela só vai começar a funcionar em 2023. Ninguém está levando isso em consideração. Por quê? Porque o ano que vem nós temos que fazer as leis complementares, nós temos que fazer o sistema de adaptação do recolhimento desse tributo e a divisão dele. É um longo caminho pela frente. E, efetivamente, ele vai começar a ser cobrado em 2023 com alíquota de 1%. Ainda tem uma transição de 8 anos pela frente. Então, quando eu vejo os setores, vai aumentar minha carga tributária, eu fico olhando, não leu a proposta, não leu o projeto. Então, isso é para muito longe. Desonerar a folha agora é uma frase muito bonita e que o Paulo Guedes tem repetido várias vezes. A minha pergunta para ele é: aonde encontraremos 350 bilhões de reais por ano para substituir esse imposto? Nem essa CPMF das transações eletrônicas que ele quer, isso vai dar 120. Então, eu acho excelente desonerar a folha, mas num projeto de mais médio e longo prazo, por um simples motivo: nós não temos substituto. Nós estamos com um déficit esse ano de mais de 800 bilhões de reais. E nós vamos falar em desonerar a folha. Nesse exato momento, será que é a hora? Eu votarei a favor, óbvio, do imposto único, com tudo isso casado e organizado. Então, não adianta projetos agora para poder, diante de uma reforma tributária, a não ser que essas pessoas não acreditem nela. Eu acredito. Eu acredito na reforma tributária e que o país não suporta mais viver sem imaginar que mesmo em 2023, 2025, 2030, nós vamos descomplicar essa parafernália que o próprio Brasil criou para si. Então, eu preciso acreditar nisso. Qual será a vantagem, neste exato momento, aprovou a reforma tributária? Qual é a vantagem do dia seguinte, Kátia, se nós só vamos ver isso em 2021? Simples, a queda dos juros de longo prazo, em função da situação do déficit fiscal brasileiro. Então, a hora que o mercado perceber que a reforma tributária, a reforma administrativa foi feita, nós vamos financiar um Estado mais barato. Nós estamos com um juro bem baixo, mas vai olhar os juros a longo prazo. Não há país que dê conta. Então, a reforma vai dar imediatamente esse reflexo e que vai trazer os investidores de volta. É um dos pontos que trarão os investidores de volta. Então, eu tenho a plena convicção de que nós estamos no caminho certo e nós temos que aprovar até o final do ano, adiantar fortemente todas essas questões, junto com o Executivo, Legislativo, o próprio servidor público. E qual vai ser a solução do veto, senadora? Como? Falhou a pergunta? Falhou. A solução para o veto presidencial que está na pauta, qual vai ser a solução? Eu não sei qual é a solução encontrada pela Fazenda. Eu, de certa forma, adoraria desonerar todos. Agora, eu fico muito constrangida também em desonerar alguns e outros não. Eu acho isso uma distorção tributária, você escolher setores para dar competitividade a eles, enquanto os demais ficam na luta pagando 20% de encargos da folha. Nós temos que repensar sobre isso. Nós não podemos ter um sistema tributário nós não temos um sistema tributário, aliás, nós temos um sistema de exceções. Exceções. O Brasil está feito agora de exceções. E isso me constrange muito quando nós falamos de uma equidade no sistema tributário. Então, nós temos que lutar para essa igualdade. Você quer ver outra coisa que é uma exceção inadmissível e que as pessoas têm dificuldade de compreender às vezes?
por tanta fala, por tanta bondade explícita, vamos desonerar a cesta básica. Foi feito até no governo Dilma, tá? Então, eu estou aqui dizendo que não é desse governo. Bom, são só os pobres que comem? Ou quem gasta mais com comida são os ricos? Vamos lá. Então, eu fico dando desoneração para pobre e os ricos escondidos atrás, entendeu? De uma ótima ação. Então, na verdade, o maior erro de um país, de um sistema tributário, é você usar o tributo para fazer justiça social. Então, você tem que arrecadar de todos. Nós temos que pacificar o país com uma alíquota adequada para todos. Eu pego esse bolo arrecadado e depois eu vou escolher o que fazer com ele. Vou devolver através da nota eletrônica, que, aliás, vai ser bom para os estados. Todo mundo vai exigir sua nota eletrônica, sem precisar de prêmio e sorteio. Porque através das notas eletrônicas... eu quero dar para remédio também. Ótimo, então pega a nota eletrônica da farmácia e aqueles que estão no cadastro único do sistema SUAS vai receber o seu recurso de volta no valor de X. Não é muito mais justo? Então, não dá mais para usar os pobres para dar desoneração para todo mundo. Você acha que é justo, e talvez vocês vão ficar contrariados com esse comentário, eu permitir que a classe média alta e os ricos possam ter devolução dos gastos com a saúde sem limites, enquanto os pobres estão na fila do SUS, que não tem medicamento, não tem médico, não tem exame para fazer e nem cirurgia eletiva, só de emergência. Será que é justo isso? Eu ir para hospitais de alto nível em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nos grandes centros, Rio Grande do Sul, e depois passar a conta para o pobre miserável que eu empurrei para a fila do SUS. Eu não concordo. Eu não concordo. Nós temos... Senadora, mudando um pouquinho de assunto, né, falando um pouquinho da questão da procurador Deltan Dallagnol, né, ele saiu da Força Tarefa por motivos particulares, né, da Lava Jato, essa semana. Lembrando que a senhora pediu o afastamento dele aí no Conselho Nacional do Ministério Público. É uma pressão muito grande do governo, da Procuradoria-Geral sobre a Operação Lava Jato. Hoje, um grupo de procuradores de São Paulo pediu demissão coletiva por divergências internas. A senhora avalia que a Operação Lava Jato acabou, senador? Não, não acredito de jeito nenhum e acho que jamais, que seja Lava Jato, que seja... eu acho que a corrupção no Brasil vai ser fortemente combatida. Esquece um minutinho só a Lava Jato e nós já voltamos nela. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro com o Itzel, com relação a recursos públicos. Não deu tempo de fazer praticamente nenhum ano e ele já foi pego, certo? Por unanimidade no STJ. Não vou entrar no mérito, porque eu não conheço o processo. Mas eu só quero usar esse caso do Rio de Janeiro e outros do país para demonstrar como as forças de fiscalização e controle estão fortalecidas, certo? Então, o Itzel, que chegou com todo aquele rompante de honestidade e de moralização, olha o que está acontecendo de novo. Olha na Prefeitura do Rio de Janeiro, que escárnio, que coisa absurda e horrorosa que foi pego naquele lugar. Então, a Lava Jato em si é um símbolo importante, mas que vai servir para todas as esferas. A justiça e os órgãos de controle estão trabalhando em alta velocidade. E eu costumo dizer, que eu sou católica, que antes o castigo vinha a cavalo. Lembra que tinha essa história da avó, que falava que os castigos vinham a cavalo? Agora está vindo por e-mail, porque o céu está todo informatizado, digital. Então, agora está vindo com muita rapidez, graças a Deus e graças aos órgãos de controle desse país que estão funcionando. Então, Lava Jato, eu só entrei com um processo óbvio, tanto que ele saiu, porque viu que todos queriam que ele saísse, inclusive o abuso que cometeu durante a frente da Lava Jato. Sucesso tivemos? Absoluto sucesso, muitas coisas maravilhosas. Mas aí, quando ele começou a personalizar e usar da Lava Jato como um instrumento político pessoal, instrumento político de um grupo, ele usurpou do seu direito e da sua função.
Então, foi isso que eu fiz. Eu não tenho processo, não estou sendo investigada por nada, eu só não posso, como senadora da República, assistir calada, silenciosamente, os abusos cometidos disfarçados de Lava Jato. Não manchem a Lava Jato. Ele já estava atrapalhando e fazendo a Lava Jato perder o seu crédito, que esteve tão bom para o país na busca dos corruptos. Senadora, agora vamos falar um pouquinho de política. A senhora foi vice, né, de continuar falando de política, a senhora foi vice de Ciro Gomes na eleição presidencial de 2018 e agora está no PP, que é presidida por outro Ciro, o Nogueira, e aí está bem alinhado a Jair Bolsonaro. Esse movimento, senadora, mostra que a senhora agora é do Centrão e vai estar com o Bolsonaro na próxima eleição? Deixa eu te dizer, Daniel, eu sempre fui uma pessoa muito independente, certo? Até, de certa forma, nesse aspecto indisciplinada, mas muito leal e sincera aos partidos em que passei. Posso, não posso, certo? Então, tenho convicção? Tenho. Não tenho convicção? Não conte comigo. Então, eu sempre digo o seguinte, e Ciro Nogueira sabe disso, e Lupe, lá atrás, no PDT, foi a primeira coisa que eu disse. Eu não venho para o PDT, que é de centro-esquerda, para mudar minha personalidade e os meus princípios. Então, eles disseram, não, você vai vir complementar a candidatura do Ciro, que é de centro-esquerda, e você de centro-direita. Então, eu nunca me disfarcei com alguma fantasia daquilo que eu não acredito. Então, neste exato momento, no PP, eu tenho total liberdade para votar de acordo com os meus princípios e a minha vontade. Uma coisa eu quero dizer para vocês, eu faço parte de uma base que chama Base do Bom Senso. Se tiver bom senso, eu sou dessa base. Se vier com matérias que não estão no rumo do bom senso, eu sou oposição. Então, eu prefiro me colocar dessa forma. Agora, a grande maioria das matérias que Bolsonaro tem enviado desde 2019, pode o Estadão fazer um levantamento sobre isso, a grande maioria do Congresso votou a favor, porque foram matérias enviadas principalmente pelos bons ministros. E lá nós temos os ministros bolsomínios, né, que querem disputar o amor do presidente e querem fazer mais loucura do que ele. E os ministros pé no chão, os ministros raízes, que trabalham pelo Brasil, que trabalham, mas que trabalham com técnica, trabalham com o óbvio, trabalham com discernimento e bom senso. Essas matérias enviadas foram modificadas? Foram, mas foram praticamente todas aprovadas por todo mundo, inclusive algumas com votos da esquerda. Então, o Bolsonaro está no melhor dos mundos, porque ele pegou um congresso, imagina o Fernando Henrique com um congresso desse. Ele que era um reformista, ele não tinha um congresso reformista. Imagine agora se fosse o Fernando Henrique com um congresso reformista. Eu tenho a certeza absoluta que as reformas iam sair com muita velocidade. Então, é isso. O PP e o centro do país, o Centrão, fez essa conta. Passaram o ano inteiro praticamente votando todas as matérias do governo em benefício do país, que coincidia com a vontade, que o Centrão é de centro-direita, basicamente, sempre foi, e não estavam participando do governo. Então, acharam melhor fazer essa base para dar estabilidade ao governo Bolsonaro. E nós estamos observando, alguns podem resistir a essa tese, mas por que o Bolsonaro subiu na popularidade? É óbvio que o auxílio emergencial foi fundamental. As pessoas estavam em dificuldades verdadeiras e receberam um auxílio, mesmo que tenha sido o Congresso Nacional que saiu de 200 para 500, o Bolsonaro encontrou mais 100, mas, na verdade, na boca do povo, a comunicação é que manda, o presidente tem um microfone na boca a hora que quer, fala quando quer, em rede nacional, então, e ele sancionou, também tem o seu mérito, então deixou o auxílio emergencial de cá. Quais são os outros motivos? Ele voltou a ser um presidente normal. Ele voltou a ser um presidente mais silencioso, parou de brigar com as pessoas, tem estabilidade no Congresso e quem defende as suas teses, os seus temas e as suas políticas. Então, ele voltou à normalidade. Eu acho que é isso que o povo brasileiro quer. Quer viver bem, não quer passar fome, que ninguém merece, ninguém tem esse direito, né, de deixar as pessoas passando fome,
e um presidente que age normalmente. Apoio no Congresso, tranquilidade, o mercado com vontade de investir, só precisando que agora essa aliança do Executivo, esse comportamento novo do presidente com o Congresso Nacional, com essa base ampliada, o presidente da Câmara e do Senado são dois rapazes valorosos, eu falo rapazes porque eles são bem mais jovens que eu, valorosos, que têm espírito público, que estão comprovadamente ajudando o presidente. Repito, se Dilma e Lula e o Fernando Henrique tivessem dois presidentes, como tem Bolsonaro e um Congresso reformista, ele tinha ido direto para o céu. Ainda falando de 2022, né? A senhora vai continuar com o Bolsonaro em 2022. É bom lembrar que a gente conversou com o Ciro Gomes algumas semanas aqui no Papo com o Editor. E ele pregou uma aliança ampla aí de como foi feito com a senhora, de centro-esquerda até a centro-direita também no 2022, nas próximas eleições. Qual a configuração das candidaturas? Você acha que a senhora, o PP, pode caminhar com o Bolsonaro ou ir para essa aliança que seria uma alternativa aí ao Bolsonaro e também às esquerdas? De verdade, Gustavo, eu não tenho preconceito com nenhum partido. A minha questão e a minha escolha está muito focada em pessoas. E quando eu digo pessoas, em primeiro lugar, a sua idoneidade, né? O seu comportamento pregresso, a sua capacidade administrativa e a sua capacidade de aglutinação em governar as forças políticas. Não adianta ser o maior empresário do Brasil, ser o mais honesto do Brasil e não ter uma relação articulada com o Congresso Nacional e com os três poderes de um modo geral, certo? Então, isso para mim é fundamental. Ah, essa pessoa ideal está no PT. Parabéns, essa pessoa ideal está no PSL. Ótimo. Então, eu só acredito que nós teremos um ótimo presidente se principalmente aglutinar esses três pontos. Eu acho muito cedo para nós anteciparmos esse debate. De verdade, o Bolsonaro ainda não disse para que veio. Ele está no primeiro ano de governo. Eu quero ver essas reformas andarem. Eu quero ver mais nas relações internacionais com outros países, para que a gente possa ter um presidente a que se orgulhar, que nos traga orgulho e não vergonha. Então, nós temos um amplo caminho pela frente que só vai depender dele, Bolsonaro, atrair o máximo de forças possível, inclusive a minha pequena força que eu possa ter. Então, eu acredito muito mais que ele será o responsável por isso. Agora, se ele não for capaz disso, paciência, ele tem e está tendo uma grande oportunidade de unificar o país e fazer o papel dessa união de forças. Ele não optou por isso. No começo do seu governo, ele fez uma opção que eu jamais faria. Talvez é uma coisa muito mais de mulher, esse sentimento feminino, familiar, que a gente tem mania de querer juntar, né? Então, se fosse presidente da República, primeiro que eu não ia nem dormir de noite, de tão alegre que eu seria com a oportunidade de fazer tanta coisa. Aí você acha que eu, presidente da República, ia encontrar tempo para ficar brigando com o Supremo, brigando com o Rodrigo, brigando com o Davi, brigando com a cloroquina, brigando com não sei quem, brigando com a imprensa, brigando com o partido. Gente, eu ia juntar todo mundo num grande abraço e governar pacificando o país. Era isso que os brasileiros queriam depois da derrota da esquerda. Os brasileiros esperavam por isso e o Bolsonaro não percebeu. Então, o que resgatou a popularidade dele? Foi essas coisas que eu disse agora há pouco. Ele percebeu, ele é um homem inteligente, senão não estaria onde está, e dos males apareceu uma oportunidade para ele, que foi o auxílio emergencial. Daqui adiante, depende de quem vai aparecer. Então, juntar forças, ótimo, eu acho que o Ciro Gomes está certo. Ele precisa, inclusive, exercitar isso, juntar forças no entorno dele, que é uma pessoa capacitada, é uma pessoa honesta. Agora, o que está faltando é apenas isso, aglutinar forças em torno dele, aglutinar unanimidade política. Não é da politicagem, não, é da política. A democracia é isso. Quem não tem paciência para isso tem que cuidar de outras coisas. Então, ele tem coisas importantes. É um homem honesto e é um homem muito inteligente e preparado. Agora, precisa do terceiro pilar, que é isso que ele está tentando fazer, que é juntar forças no aspecto político para 2023.
Senadora, a senhora citou aí os presidentes da Câmara e do Senado e tem uma discussão, uma articulação até para permitir a reeleição dos dois no comando aí do Legislativo, seja via aval do Supremo, seja por meio da aprovação de uma PEC. A senhora tem um pensamento sobre isso? É favorável à possibilidade de reeleição ou isso abriria margem para termos no futuro um presidente do Congresso eterno, por exemplo? Não, eu sou muito a favor de que cada presidente do Congresso possa ter consecutivamente 2 mandatos. A exemplo do presidente da República, a exemplo de governadores e prefeitos. Eu acho que uma reeleição é justa. E no Senado tem uma coisa lá inventada, né? Meio inventada. Na mesma legislatura não pode, mas na legislatura depois aí pode reeleição. Vocês têm que concordar que é uma coisa meio esquisita. Quando eu cheguei no Senado, eu não entendia por que lá era assim. Então, o Renan se elegeu consecutivamente porque estava no fim de uma legislatura, passou para outra, um negócio meio esquisito. Na Câmara, não. Na Câmara, o Rodrigo já foi reeleito e acho que ele não pleiteia essa terceira reeleição, não. Eu acho que até não faria bem para ele, para a sua carreira, para o seu... Essa excrescência deveria ser corrigida. Todo presidente, em qualquer circunstância, tem direito a uma reeleição. Por que não? Isso poderia acontecer? Então, a senhora acha que o senador Alcolumbre pode ser... Acho. Eu votei contra ele. Todo mundo sabe, todo mundo assistiu que eu votei contra. Achei que ele era inexperiente, muito jovem, para comandar uma casa tão complexa e com um presidente da República que era ainda uma surpresa para todos nós, o seu comportamento. E, de fato, eu fiquei um pouco até apavorada. Falei, gente, o Davi não vai dar conta. Bom, mas ele ganhou e eu respeito as urnas, sempre respeitei as urnas. E todos nós da oposição, porque ele não era uma disputa de poder ou uma disputa partidária, é a disputa da presidência da sua casa. Passou, perdeu, amigo, cumprimenta e vamos vida nova e ajudar. Nós vamos ficar fazendo oposição ao Davi, porque não queríamos ele presidente. Só faltava essa. Então, nós da oposição procuramos o Davi e nos colocamos à disposição para enfrentar o que viria pela frente. Não deu outra. Ele precisou muito mais de nós do que aqueles que tinham elegido e que tinham chegado naquela época com aquele clamor, aquele fogo todo de tudo de uma vez, lava a toga, lava isso, lava aquilo, CPI disso, CPI daquilo, e a gente ficava assim, gente, são todos Bolsonaro. Se nós dermos um empurrãozinho e fazer tudo o que eles querem, acabou o governo do Bolsonaro. Você imagina no começo do governo uma CPI da toga, impeachment sendo votado. Vocês acham que ia conseguir fazer a reforma da Previdência? Ia votar alguma coisa nesse país com o Congresso paralisado em torno de uma luta contra o judiciário? Não ia. Nada disso tinha acontecido. Então, na verdade, nós, não é porque somos bonzinhos com os que apoiavam o Bolsonaro, não. É responsabilidade. Os mais experientes têm a obrigação de ter mais responsabilidade política, porque a gente enxerga mais. Para aqueles que estão chegando, às vezes eles pensam assim, não, aquela sala lá está a CPI, nós vamos tocar o Brasil. Leda em bando, não é assim que funcionam as coisas, né? Então, nós conseguimos evitar isso, demos um apoio necessário ao Davi, e ele nos surpreendeu a todos. Vai fazer o quê? Ele virou um rapaz cordato, respeitoso com os colegas, inteligente. Ele é um judeu. Quando alguém pergunta, o Davi é inteligente? Eu falei, ele é judeu. É difícil um judeu que não seja inteligente. Então, ele conquistou o coração de todo mundo e conseguiu manter sempre uma porta aberta para o Bolsonaro. E eu, muitas vezes, como bem mais velha do que ele, o aconselhei, não se afaste do Bolsonaro, porque tem que manter um diálogo, alguém tem que manter essa linha e não interrompê-la. O Rodrigo, por vezes, uma casa muito mais pesada, com 523 parlamentares, teve que fazer um jogo um pouco mais duro, e o Davi sempre mantendo essa relação. Então, nós não temos nada que desabone esse rapaz e que não possa dar a ele mais uma oportunidade de 2 anos. Eu faria isso com tranquilidade, não teria nenhum constrangimento em concordar com essa hipótese. Maravilha. Senadora, muito obrigado pela conversa
aqui no Papo com o Editor no Broadcast Político. Eu queria agradecer muito o Daniel Vetterman, que faz companhia aqui com a gente, agradecer o Bruno Nogueirão, que está fazendo a ponte entre nós três aqui, e agradecer a você que está assistindo aqui o Papo com o Editor no Broadcast Político. Até a próxima semana. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Daniel. E quero aproveitar a oportunidade para dar parabéns para o Broadcast. Vocês têm feito um trabalho excepcional que orgulha o país. Parabéns, continuem assim, viu? Um abraço a todos e um bom dia.